Vamos fazer ela aqui, ó. Qual a relação entre velocidade e precisão? Fala aí, Marcílio, você primeiro, vai. Vamos falar. Bom, vou dar um exemplo simples, mas óbvio que ele tem limites, né? De mínimo e de máximo, seja de velocidade, seja de precisão. Vou dar o exemplo que a gente já deu há mais tempo. Então, pega a mangueira de jardim, abre a torneira e põe o dedo para você ver o seguinte: se você aperta demais, vai jogar a água mais longe, com uma precisão maior. Se você tira o dedo, ela vai ficar penduricando para baixo. Se você apertar demais, você vai reter a água e não vai sair água para lugar nenhum. Eu aumentar a velocidade melhora a precisão? Sim, até determinado limite. Qual é esse limite? Aí que está o experimento da mangueira. Nem de mais, nem de menos. Eu não sei quantificar. Aí você tem que experimentar no calibre, na ponta, na pólvora que você está usando, na distância que você vai usar. Isso aqui é o legal em arma de fogo. E aí, Apoim, você tem alguma coisa a acrescentar? Olha, eu acrescentaria aí velocidade e pressão, eu acrescentaria aí peso de ponta. Eu estou utilizando 147 grains há um tempo, nunca utilizei na recarga, né? Lógico. 124 só nas originais, né, TOG. 147 agora experimentando 135. Pontas mais pesadas, principalmente em arma curta, elas são mais precisas. Bom, eu vou falar sobre a minha experiência que eu fiz e eu notei respondendo exatamente aí o que o nosso amigo perguntou aí, eu acabei colocando aí. Eu acho que essa pergunta eu catei, acho que até do nosso grupo lá. E aí eu tava atirando e eu tava atirando eu tava fazendo uns testes de carga. E aí eu comentei assim com o Arada, eu falei assim, Arada, eu tô achando que eu tô atirando pior com essas cargas que eu tô fazendo agora. Aí ele falou assim, você já entrou em outro estágio da recarga, onde você vai procurar a carga ideal para você e para sua arma. E eu fiz uns testes, estou até para fazer mais esses testes, porque assim, a carga muito baixa, você perde a precisão. Aí você vai subindo a carga e você vai vendo que você vai melhorando a precisão. E quando você faz uma carga muito forte, você vê que você perde a precisão. Então, tem um equilíbrio ali no meio, que é o que eu vou achar aí fazendo outros testes. Mas tem tudo a ver a velocidade aí com a precisão, sim. Agora eu vou colocar o especialista, o nosso amigo Arada, com quem eu já aprendi bastante, ainda falta aprender mais, né? Obrigado, viu, Rob, pelas considerações. Eu só fiz algumas coisas que vocês estão fazendo antes, é só isso. Não tem outra razão de ser. Existe uma relação entre velocidade e precisão, mas existe uma relação técnica, tá? Intrínseca dessas duas variáveis. E não é por causa desses motivos que a gente costuma elencar assim meio que espontaneamente. O que dá a relação de velocidade e precisão é o passo de raiamento. Entendeu? Então, de acordo com o passo de raiamento de determinada arma, você consegue chegar num valor teórico de velocidade, onde você vai conseguir uma melhor precisão com aquilo. Passo de raiamento de arma curta, normalmente ele é super lento, assim, ele é super... É lento, é um passo lento, ele é maior do que 1 por 10. Esse número de passos de raiamento, o que significa? 1 por 10, por exemplo, que a cada polegada que ele anda, quantas vezes ele dá a volta em torno do seu próprio eixo. Então, quando você tem um raiamento de 1 para 10, significa que a cada polegada, a cada 10, ele vai precisar andar 10 polegadas para dar uma volta no eixo, no seu próprio eixo. Então, essa relação, quanto menor for o segundo número, mais rápido é o passo de raiamento. Hoje, para você ter uma ideia, o passo de raiamento que o M4 padrão Stanag usa é de 1 para 7. E passo de raiamento de arma curta normalmente é 1 para 12, 1 para 14. Você vê a grande diferença que tem entre tipos diferentes de arma.
Então, a velocidade, a relação de velocidade e precisão, ela tem muito mais a ver com a questão do passo de raiamento do que qualquer outra coisa. Basicamente é isso. Você consegue chegar num número teórico ideal para que você consiga obter a melhor precisão de acordo com o tipo de projeto que você está usando. Eu tenho uma pergunta sobre isso. A relação de velocidade e precisão, ela é fundamentada nisso. Tá? Aí começam a entrar outras variáveis. O tipo de projeto que você está usando, o calibre que você está usando, a pólvora que você está usando. Isso tudo interfere nessa questão da precisão, né? Então, o ponto de partida é o passo de raiamento. A partir daí, você consegue incluir diversas outras variáveis. Mas só tem um jeito de você saber qual que é a melhor carga de precisão, né? Você experimentando. Testar. Uma coisa é você chegar num número teórico. Que nem o Valdo. O Valdo estava numa época, já aproveitando essa citação que ele fez, que eu falei que ele estava começou a entrar num outro patamar do mundo da recarga. Porque o Valdo, quando começou a recarregar, ele tinha aquela noia de todo recarregador novo, né? O cara quer experimentar absolutamente tudo que tem disponível no mercado. Tudo. Pólvora diferente, projétil diferente, configuração diferente. Aí uma hora ele quer testar a mesma carga de pólvoras diferentes, a outra hora ele quer testar na mesma pólvora projétil diferente. Aí chega uma outra hora que ele quer testar alturas variadas. E eu cansei de acompanhar o Valdo fazer os testes dele desse tipo, e eu dava risada, né? Eu achava graça, porque eu falei assim, um dia ele vai parar. Aí um dia ele me ligou e falou assim, cara, eu não quero mais ficar fazendo teste, agora eu quero saber o que funciona melhor na tua arma. Foi aí que eu falei para ele, eu quero saber o que funciona melhor na minha arma, né? Foi aí que eu falei para ele, parabéns, você está entrando num outro patamar, assim, do seu status de recarregador, né? Que agora você já experimentou tudo que você queria experimentar, ou não, né? Mas já experimentou bastante coisa. E agora você está colocando a recarga a serviço de um outro propósito, que é arrumar a carga de precisão, né? E aí o Valdo agora está nessa de perseguir a carga de precisão, cara. Puta, aí é chato o bagacete, né? Como o Valdo mesmo já pôde constatar, porque só para testar uma carga, cara, ele carregou assim, a caixa dele, ele levou a caixinha para o clube e tinha uma legenda a caixinha dele. Tinha um cartão com tinta colorida, assim, escrito, e a tinta que estava colorida, escrito a carga, ele pintou da mesma cor a bunda do estojo e queria cronografar, e ele se ligou, ele achou que ia fazer isso em meia hora. Eu dava risada, porque o Valdo ia na terça-feira, a pista do tira-prato metálico fica montada a partir das 18. Aí o Valdo chegava antes, falou, não dá para recarregar, tem os caras tirando da baia. Aí eu falava assim, beleza, Valdo. E o Valdo ficava com cara de cachorro sem dono. Pô, eu queria testar. Eu falei, testa, pô, vai lá, coloca num cantinho. Ah, mas não dá. Eu já entendi que o Valdo queria que eu ajudasse, mas eu estava ocupado, né, Valdo? Você sabe com o que? Não, eu vou te ajudar, tá? Porque testar munição não é fácil, né, cara? Que é assim, chato, né? É chato. Ronaldo aqui, falando aqui, ó, velocidade de projétil igual a retilíneo. Não, aí ele fez uma pergunta, né? Retilíneo, por que fazer carga mais fraca? Então, Ronaldo, eu não sou adepto de fazer, não que eu já não tenha testado, tá? Porque aí eu seria hipócrita falar que eu nunca testei uma carga fraca, né? Mas eu não sou adepto de carga fraca, eu não gosto de carga fubá, porque as experiências que eu tive com carga fraca foi, assim, uma falta de precisão terrível. Então, eu não sou adepto dessa parte aí de fazer carga fraca. Tanto é que eu até falo com o pessoal, é facinho de você descobrir quem faz carga fubá no TPM. Observa onde cai o estojo do cara. Tem gente que o estojo cai no pé. As minhas munições, elas voam, que eu tenho que buscar lá perto da parede. As cápsulas. Aí, pode observar isso. Quando você atira de munição original, vai parar lá no pneu, você busca lá no pneu. Agora tem uns caras que a gente conhece, assim, atira, o estojo só falta cair em cima do tambor.
Deixa a caixa do lado, porque o estojo já cai na caixa, né? O cara não tem trabalho de pegar no chão, cair em cima do tambor, cara. Vamos pra frente aqui. Há quem eu diga os atiradores de palma. Que isso, Arada? Palma é uma competição de fuzil que existe lá, que ele começou originariamente com um tiro de 1 milha. Palma que começou essas excrescências aí, os atiradores de palma, os caras usam umas cargas assim, muito fora do padrão, cara. Eles que Violenta. começaram a usar, por exemplo, 308 Winchester com um projeto de 220 grains, cara. Aí você tem que fazer um cano especial para isso, porque fica um tanto de projétil para fora do estojo, porque não dá para você colocar dentro. Se você colocar o projétil muito para dentro, você ocupa espaço para pôr pólvora. Só que aí você precisa pôr pólvora para fazer o negócio andar. E aí o negócio vai a 1 milha, cara. 1 milha dá 1,6 km, né? 1 milha terrestre. É mais de 1,5 km de disparo. Aí não dá para você mandar projétil leve, senão ele vai desviar muito da trajetória. Aí você tem que mandar o projétil mais pesado possível, o mais rápido possível, senão o negócio não chega lá. Aí, especificamente, os atiradores de palma são aqueles que usam carga acima do padrão designado para o calibre, justamente para conseguir isso. É um exemplo que ele está dando do que eu citei sobre valer a pena ou não se trabalhar fora do padrão. Ó, o Gissan aqui falando aqui, ó. Eu acho arriscado tu usar menos ou mais de 10% do que o fabricante indica. Se você usar menos, o risco que tem da indicação do fabricante é o projeto ficar parado no meio do cano, né? Se você usar mais, o risco que você tem é de ficar trabalhando sob pressão, você desgastar a arma, no extremo disso, até explodir a coitadinha, né? Mas 10% ainda dá, viu? 10% ainda é uma tolerância. Mas o cronógrafo é quem manda, ele tá falando aqui. Se você não tem equipamento, é necessário 100%? Para começar, não, como a gente já falou. Mas é um equipamento de quem quer recarregar e testar, tem que ter. Ou tem que ter um amigo que tenha. E não acertar o cronógrafo do amigo, né? O Hilário aqui, cronógrafo é que nem notebook, é que nem cueca, Val. Você tem que ter o seu. Hashtag fica a dica. Exatamente. Ou então comprar aquele lá o da Garmin, que é o sonho de todo mundo agora, né? Aquele que você não tem perigo de acertar ele. Nossa, cara, eu tenho um desejo mortal de ter um negócio desse, um cronógrafo tipo Doppler. Nossa, né, eu tenho um anúncio que um cara me passou, toda hora eu olho lá para ver se o negócio não diminui o preço. Não, cara, tem coisa que eu acho que eu nunca vou comprar isso, porque toda vez que eu olho, eu vejo o preço e quanto que custa, eu falo, não, é melhor comprar outras coisas. Ó o Ricardo Rossi aqui. Munição. Será que é o Ricardo? Ricardo Rossi, será que é o nosso amigo? Tem cara de ser, né? Ô, Ricardo, se for você, eu mandei mensagem pra você, você não me respondeu, hein, cara? Ih, ignorou o Valdo. Eu vou até tirar o boné dele aqui, vou ficar sem. Protesto. Protesto. Ó, munição precisa. Ponto .40, projétil 200 grains, 4.5 grains da CBC 217, fator 170. Ele tá falando aí. Eu não vou comentar isso. Celso, realmente é preciso. A partir de qual arma você está disparando essa carga precisa de 40, seu Ricardo? Responda isso para nós. Ele vai falar que é de uma 1911. Aí pergunto para você. 40 grains. 40 grains não. Comida? Obrigado, diretora. 200 grains com esse fator 170 é balística de 45, né? Só acho. Ó, o Celso aqui. Aliás, Valdo, agora tem patrocínio de fábrica de prensa. Celso, a gente tem um parceiro, muito gente boa, né, que acreditou na gente aí. Além de tudo, o cara é muito gente boa, né? O Ricardo Rossi está respondendo uma arada aqui, ó. É uma G2C.